A paz de Cristo esteja com vocês, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho, o nosso encontro matinal com a palavra que ilumina e transforma. Já se deparou com a necessidade de pagar um imposto ou uma obrigação que não fazia sentido, mas que precisava ser cumprida? Já se perguntou como Jesus lidava com as regras do mundo? Hoje, o Evangelho nos revela a divindade de Jesus e sua sabedoria prática para viver no mundo sem pertencer a ele. Para começarmos, vamos elevar nossos corações em uma breve oração. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos por mais um dia que se inicia e pela oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos guie, abra nossos entendimentos e corações para que possamos acolher a mensagem que tens para nós hoje. Que neste momento nos fortalecemos na fé e nos impulsamos a viver o Teu amor em cada passo. Amém. Hoje, seremos nutridos pelas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Uma passagem que nos fala sobre a segunda predição da paixão e um milagre surpreendente para pagar o imposto do templo. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os filhos estão isentos dos impostos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles. Por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho de contraste e de profunda sabedoria, meus irmãos. A passagem de Mateus 17 nos apresenta dois momentos distintos e interligados da vida de Jesus. A primeira parte é a segunda previsão da paixão. Jesus, novamente, fala abertamente aos seus discípulos sobre o seu destino, o sofrimento, a morte e a elevação. A ocorrência deles é de profunda tristeza, pois ainda não compreende a necessidade da cruz. Eles estão presos à ideia de um Messias político e glorioso, e a palavra morte lhes é insuportável. A segunda parte nos leva a uma cena cotidiana em Cafarnaum. Os cobradores do imposto do templo se aproximam de Pedro. Esse imposto era pago anualmente por todo judeu adulto para a manutenção do templo de Jerusalém. Pedro, sem hesitar, responde que Jesus paga, afirmando sua lealdade às tradições judaicas. Quando Pedro entra em casa, Jesus o questiona de forma pedagógica: de quem cobram os reis da terra os tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde, corretamente, dos estranhos. A lógica é clara. Os filhos do rei são isentos de pagar impostos ao próprio pai. Jesus, então, conclui: logo, estão livres os filhos. Aqui está a revelação central. Jesus, como Filho de Deus, e seus discípulos, como filhos de Deus, estão isentos de pagar o imposto do templo, pois é a casa do seu pai. Eles pertenciam à família real, à casa de Deus, e não deveriam ser obrigados a contribuir para ela como estranhos. No entanto, a sabedoria de Jesus não para por aí. Ele diz: mas, para que os não escandalizemos. Jesus não usa sua autoridade e liberdade para causar um escândalo ou uma controvérsia desnecessária. Ele nos ensina a viver com sabedoria, respeitando as leis e tradições humanas para não ser um obstáculo à fé dos outros. Ele usa a sua liberdade para servir ao reino, não para se exibir. A solução de Jesus é extraordinária, um milagre. Ele envia Pedro para pescar, prometendo que o primeiro peixe traria na boca uma moeda de prata, um estáter, o valor exato para o imposto dele e de Pedro. Jesus não faz a moeda aparecer do nada na mão de Pedro, ele a provou através de um ato da criação.
Isso reafirma o seu poder sobre a natureza e a sua autoridade como Senhor de toda a criação. O milagre não é apenas para pagar o imposto, mas para reafirmar a sua divindade. Este Evangelho nos convida a entender a divindade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, Senhor de tudo, e por isso é livre de todas as obrigações terrenas. Ter a sabedoria de Jesus, viver a nossa liberdade em Cristo de forma responsável, evitando escândalos e ocorrências de exemplo aos outros. Confiar nas providências de Deus. Ele pode provar o que precisamos de maneiras extraordinárias. Priorizar o reino sobre as disputas. Jesus nos ensina a evitar a divulgação infrutíferas e a focar no que realmente importa, que é o anúncio do seu reino. Que a história do imposto do templo nos inspira a viver com a liberdade dos filhos de Deus, mas com a humildade e a sabedoria de Jesus, sempre confiando em suas exceções. Que a mensagem de hoje, meus queridos, nos dê a sabedoria para viver no mundo e a confiança nas exceções de Deus. Lembre-se, você é um filho, de Deus, e Ele cuida de você. Que o Senhor abençoe ricamente o seu dia, seus passos, sua família e todos os seus projetos. Se você foi tocado por esta reflexão e deseja continuar aceitando a palavra do Senhor diariamente, convença você a se inscrever no canal Dia a Dia com o Evangelho. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas meditações matinais e junte-se à nossa comunidade de fé. Sua presença é uma grande bênção para nós. Permaneçamos na paz de Cristo. Amém.